Você navegando pelos portais, singrando pelos sites, olhando os jornais, você vê que tem uma discussão curiosa em curso e uma outra importante. A que está em curso, e ela é importante para o meio político, não há dúvida, é sobre a ocupação dos cargos no governo federal. Todo governo entra governo, sai governo, e durante o governo, e entra ano, entra mês, sai mês, é a mesma coisa. Os políticos querendo mais cargos e o governo querendo dar menos cargos. Hoje, os governos já deram coisas demais, né? Não só o governo Lula, o governo Bolsonaro, o governo Temer. Os governos hoje entregam muito mais coisa, e mais do que nunca, porque hoje eles entregam um valor grande, que é a verba anual que os partidos têm, um valor grande, que é a verba eleitoral que os partidos têm a cada 2 anos, e a verba orçamentária por emendas, que é um colosso, virou um colosso. São emendas de valor alto e muitas emendas. O valor total é muito alto, muito dinheiro grande, e que interfere brutalmente no funcionamento dos ministérios. Tem ministérios que 50% do dinheiro disponível é para emenda. É um negócio incrível. Mas, além disso, tem os cargos. Eles têm menos valor do que tinham antes, então acaba que os governos têm que entregar mais cargos do que entregavam antes. Já teve de tudo. Já teve porteira fechada, entrega o ministério e o partido faz o que quer com o ministério, fica com todos os cargos e pega um ministério desse, Ministério da Saúde, que eles adoram, Ministério da Educação, e vão lá e fazem a festa. Agora, é um sistema diferente, por camadas, né? Então, o ministério, o presidente indicou ou aceitou a indicação de um ministro, mas certos cargos são para outro partido e assim vai. Nesse momento, por exemplo, estão discutindo, olha que loucura, você tem o Ministério da Gestão e Inovação, da Esther Dweck, estão querendo distribuir as 27 superintendências da Secretaria de Patrimônio da União. Eu fico perguntando, por que um deputado, são os deputados da União Brasil, querem fatias da Secretaria de Patrimônio da União? Secretaria de Patrimônio da União. Aí você começa a ver o noticiário e entende. O superintendente da Secretaria de Patrimônio da União de um determinado estado é quem vai autorizar a alienação de imóveis, quem vai cuidar da gestão dos terrenos de marinha, das praias, praia de mar, praia de rio. Então o governador, o prefeito, tem um projeto de uma terra, fazer um programa habitacional, por exemplo, numa terra da União, que ele quer fazer um acordo, ele precisa falar com esse cara. Olha o poder político que esse camarada tem. É um mega poder político. Você tinha ideia de que ser um superintendente da Secretaria de Patrimônio da União de um estado A ou B pode te dar um poder político desse tamanho? Incrível, né? Eles estão disputando a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores da União. O Podemos está em cima disso. Por quê? Né? Então, fora a educação, saúde, a gente vê que tem um pedaço do Estado que os caras estão em cima, mas estão querendo mexer, estão querendo botar a mão. No entanto, tem um outro pedaço do Estado que está meio à deriva. E esse pedaço do Estado que está meio à deriva é um pedaço do Estado que não gera esse poder extraordinário, gera trabalho, produção, produtividade, controle, sistemas, e aqui os políticos não entram, nem podem entrar. Então, de um lado, você tem isso que eu falei, os caras abiscoitando ou pleiteando vaga em superintendências da Secretaria de Patrimônio da União, que é espantoso, e do outro lado, algumas repartições do Estado meio largadas. Num artigo publicado na Folha de São Paulo esse final de semana, 3 empresários, Horácio Laffer Piva, sócio do Grupo Klabin, maior produtora e exportadora de papel do Brasil, Pedro Passos, sócio da Natura, que dispensa a apresentação, todo mundo conhece a Natura, e o Pedro Wojciechowski, nome, olha, é para rivalizar com o Lewandowski, né? Mas é mais complicado. Acionista do Grupo Ultra, que o grupo é dono de marcas como Ipiranga, Ultragás e tal. Eles resolveram escrever um artigo na Folha de São Paulo. Eles já tinham escrito
artigos antes. Em 2021 escreveram um artigo um ano antes da eleição dizendo que a campanha deveria ter uma candidatura que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. No final, ninguém se interessou por nome algum que não fosse Lula e Bolsonaro. Então a opinião deles não produziu nenhum efeito, porque ninguém da terceira via chamou atenção, os nomes todos foram ficando pelo caminho. A que chegou mais longe virou ministra do Lula, que é a Simone Tebet. Mas agora eles voltam para escrever sobre o Estado, que aliás o título do artigo deles é o tamanho do Estado. Não, eles não falam de Estado maior, Estado menor, até ponderam que essa é uma discussão pequena, né? Se o Estado tem que ser maior, tem que ser menor. O que eles propõem é que o Estado pare de fazer coisas que a iniciativa privada possa fazer, mas faça direito as coisas que o Estado tem que fazer, que não pode abrir mão. E citam alguns exemplos. Por exemplo, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, responsável pela supervisão do funcionamento do mercado de capitais. Fundamental. Quanto mais o Brasil tiver mercado de capitais, quanto mais empresa de capital aberto a gente tiver, mais a CVM vai ter trabalho. Você tem essa confusão agora na lojas americanas, CVM está em cima. Porque foi uma lambança numa empresa de capital aberto. Responsabilidade da CVM. Tem que investigar. Pois ela tem 400 funcionários. O último concurso foi em 2010, 13 anos atrás, e numa entrevista recente o presidente da CVM falou que eles teriam que ter 3 vezes mais gente para poder funcionar direito. Eles têm quadros emprestados do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, da Casa da Moeda. 1/3 das vagas, hoje, existentes, não que deveria triplicar o que ele gostaria, mas 1/3 das vagas existentes não está preenchida. E, além disso, a CVM está precisando se atualizar tecnologicamente. Tem programa, hoje em dia, sofisticado, que ela poderia ter e não tem, que acompanha a oscilação atípica de preço e de volume de venda, monitorando o comportamento de pessoas até em rede social e vendo como é que estão os valores dos papéis que essas pessoas estão recomendando, até para ver se não tem manipulação. Então a CVM tem que se atualizar, a CVM tem que recrutar, e é fundamental o papel do Estado típico. Outro, Embrapa. Puxa vida, pega os investimentos da Embrapa. Olha só, eu vou falar de uma coisinha boba. Você tem que colocar adubo para plantar. Para plantar soja, eles desenvolveram uma fixação biológica do nitrogênio, como se eles dessem um banhozinho na sementinha de soja, e com isso eles têm que usar menos adubo hidrogenado. Ah, conversa louca. Pois então, segundo o ex-presidente da Embrapa, agora é uma presidente, ele falou que a economia de adubo por ano da soja é de dezenas de bilhões de reais. Dezenas de bilhões de reais. Por quê? Porque a Embrapa conseguiu encontrar uma forma de fixar o nitrogênio na soja. E com isso você tem que comprar menos adubo nitrogenado. Olha que loucura! É uma semente diferente. A Embrapa, sem ela, a gente não teria a conquista do Cerrado, que hoje produz até trigo, típico de temperado, de área temperada. Pois então, último concurso da Embrapa, 2014. Perdeu mais de 1.000 funcionários com o programa de demissão voluntária. Quer algo mais notável do que a pesquisa da Embrapa? É complicadíssimo um negócio desse. Agência Nacional de Mineração. 4% do PIB no Brasil é o setor mineral. 4% do PIB. E a Agência Nacional de Mineração tem 1/3 do pessoal. Você tem 5 funcionários que cuidam de 45 mil processos de pagamento de encargos de um item lá que as empresas têm que pagar. Não dá para dar certo. Então, você tem fiscalização sobre royalty de mineração. Não dá, não funciona. Que é a principal fonte de receita que abastece cofres municipais, estaduais e da União.
Falta fiscalização sobre os royalties pagos pelo setor mineral. Agência Nacional Mineral. Falei 3, né? Embrapa, Agência Nacional Mineral e CVM. Mas tem mais. IBAMA. O IBAMA chegou a ter 6 mil servidores, hoje tem menos da metade. Não vamos discutir a cabeça torta, a orientação ideológica. Não é disso que eu estou falando, não. Eu não estou falando se o camarada puxa para cá ou puxa para lá. Porque pode puxar para cá e puxar para lá na Agência Nacional de Mineração, pode puxar na CVM, pode puxar em qualquer lugar. Agora, o IBAMA chegou a ter 2 mil fiscais, hoje tem 350. É razoável? E precisa investir em tecnologia. O IBAMA mandou para o Ministério, né, para o governo, um pedido para contratar 2.400 servidores, é um monte de servidor, vamos combinar. Não teve um retorno. É uma loucura. 2019 desativaram uma base em Tabatinga, está lá desativada. IBAMA. IBGE tinha 6.300 funcionários em 2013. Esse ano, 2.200 funcionários a menos. Resultado, o censo se estendeu mais do que deveria, atrasou, fora o orçamento, né? Fora o corte orçamentário. O certo seria a gente ter feito o censo em 2010, 2020, 2030. A gente fez o censo atrasado, vai sair o resultado em 2023, a partir desse ano. E é tão importante o IBGE, a gente sabe disso. Todas as políticas públicas nascem do IBGE. Se você ficar só com o PNAD, só com a atualização, você tem distorção. Tanto tem distorção que pela atualização baseada nos dados de 2010, hoje a gente teria uma população com 10 milhões de pessoas a mais do que parece que a gente vai ter. Quando saírem os dados, vai ter 208 milhões e não 213, 217, enfim. Os empresários não citam a Receita, não sei se não gostam, mas o fato é que a Receita já teve mais de 12 mil auditores, hoje tem 7 mil. 40% de queda. E teve, claro, você tem a informatização, quando você tem informatização, obviamente você precisa de menos fiscal, mas tem um processo de desvalorização, de descuido com atividades típicas de Estado, fundamentais. A gente poderia citar outros setores, né, que tem que funcionar e o Estado depende deles. Polícia Federal, o Estado depende dele. Polícia Rodoviária Federal, o Estado depende deles. Até teve mais investimento do que esses daqui? Não. Né? Banco Central, fundamental, Tesouro Nacional, as agências todas, Anvisa, Anatel, são instituições fundamentais, tem todo mundo civilizado. Dispensa explicação e precisa de reforço. E, no entanto, a gente vê uma preocupação e uma atenção dos políticos para abocanhar uma fatia do Estado do qual eles podem tirar proveito pessoal político, eleitoral, espero que pare por aí, político eleitoral, espero que pare por aí. Mas a gente não vê uma preocupação dos políticos em dotar o Estado e de alocar recursos para órgãos como os que eu acabei de citar, com a mesma vibração. Embratur, orçamento da Embratur, patético. Verba da Embratur para investir no exterior, desprezível, comparado ao que outros países fazem. Depois a gente lamenta que o Brasil é tão bonito e, no entanto, o turista não vem. Claro que o turista não vem. Claro que o turista não vem. Fora o que nós já falamos aqui, não tem voo direto, tem infraestrutura, enfim. Mas o Estado como conceito, ele tem que estar presente na economia, fiscalizando, ditando regras, orientando o desenvolvimento, mantendo sob vigilância as agências reguladoras, que sejam fortes, que sejam técnicas. A iniciativa privada é ótima gestora. Não precisa o Estado ficar cuidando de estrada, de transporte coletivo, de ferrovia. Não precisa. Isso a iniciativa privada pode fazer, mas tem que estar sob os holofotes de uma instância desinteressada. Claro que eu estou falando em teoria, porque o Estado tem que ser uma instância desinteressada para definir limite claro, para evitar a formação de cartel, para garantir que os concessionários de serviço público cumpram as regras, sirvam a população. Esse Estado não tem que ser grande, ele tem que ser forte. E os empresários questionam justamente o Estado empresário.
cuidando de estrada, transporte coletivo, ferrovia, papapá, e jogando luz sobre esses segmentos. Não citar a receita, volto a dizer. Poderia a gente falar de outros gastos tolos, né? Dos gastos tolos, porque eu falei do interesse dos políticos em cima de uma área, do desinteresse dos políticos por áreas necessárias para o Estado e do gasto tolo. Nós temos 5.500 municípios, uma parte significativa vivendo de repasse do governo federal. Sabe o que dá 5.500 municípios, número arredondado? 11 mil prefeitos e vices. 5.500 prefeitos, 5.500 vices. 11 mil. E cada um deles com uma estrutura burocrática. Nós estamos falando de mais de 70 mil secretários municipais. Sem falar dos 57 mil vereadores. 80% dos políticos que a gente vota são vereadores. 80% dos políticos. Se você pegar todos os vereadores, você cria uma cidade mais populosa do que 90% dos 5.500 municípios. Políticos, eu digo, na verdade, os vereadores, os prefeitos e os secretários, aí formam uma coisa incrível. Sabe, por que um estado pequeno como Roraima tem 8 deputados e não um só? Como nos Estados Unidos, estados pequenos têm um só. Por quê? A gente não coloca em discussão as estruturas do Estado, seja para diminuir, como estes que eu estou falando, o parlamento federal, o parlamento municipal, o parlamento estadual. Nós reduzimos em 30%, 40% o movimento da Justiça do Trabalho graças à bem-sucedida reforma trabalhista. E não reduziu a estrutura da Justiça do Trabalho. Agora, se aumentar o número de processos, pode ter certeza que vai ter concurso para mais juiz, mas sei lá. A gente já gasta uma montoeira de dinheiro com tributo. É uma coisa inominável que a reforma tributária venha e dê uma certa racionalidade ao uso dos tributos, mas essa é uma reforma fiscal. A reforma tributária vai ser só para dar racionalidade na forma de pagamento dos impostos, não vai mudar a carga tributária, mas a gente paga uma carga tributária assombrosa, que mantém as universidades, por exemplo. Recebem uma verba, a universidade, elas têm autonomia. Só que quem paga essa conta é o contribuinte. Que raio de autonomia é essa que não tem um padrão? Não tem um padrão. Quem tem um monte de servidor em nenhuma responsabilização por cair no ranking internacional, por exemplo? Não acontece nada se ela cair no ranking internacional. Aliás, eu odeio rankings. Enquanto a gente não for para cima das estruturas do Estado buscando racionalidade, nós vamos continuar a ser vítima desse ataque ao nosso bolso, que permite os deputados abocanhar pedacinhos do Estado, que permite o Estado ficar desassistido ou prestar um serviço de baixa qualidade em áreas como essas que os empresários citaram, e também deixar florescer um pedaço que é uma disfunção, esse exagero, essa profusão de vereadores, de negócio horroroso, né? Temos que ir para cima dessa gente, tem que parar de empulhação, não dá. Temos que cuidar disso. Então, cobrar o executivo, cobrar o legislativo, que estão nos enganando nisso, cobrar o judiciário, sem deixar o Ministério Público de fora também, né? Eles cresceram e também já estão se agigantando. A gente tem que abrir o olho, porque esse Estado, do jeito que está, ele só pensa em se perpetuar. Só pensa nos seus próprios interesses. Para nós, eles mandam a conta, que a gente não pode ficar pagando sem começar a gritar. Então, esse artigo é bom para fazer pensar dos empresários, do Horácio Laffer-Piva, do Pedro Passos e do Pedro Wojciechowski. Importante artigo para chamar atenção a gente. Tem um pedaço do Estado aí que está largado. Some-se ao pedaço do Estado que está largado, o Estado que está sendo mordido pelos políticos e o Estado que está crescendo de forma disfuncional, que é esse exemplo que eu dei dos vereadores. Não sei se você concorda, se você discorda, mas é o que eu penso sobre o assunto.